esse livro santo e conceberem até o livro do Apocalipse, desde o livro do Antigo Testamento, do livro que foi escrito por Moisés, até os apóstolos, e finalizando ali no livro do Apocalipse, nós vemos ali que eles fizeram, escreveram ali de uma forma fácil de entender, sem complicação, evangelho simples. Os próprios judeus escreveram o evangelho ali que tem Mateus, Marcos, Lucas, traduzindo ali, fizeram aquele livro contextualizando toda a Escritura Sagrada nesses 66 livros. Mas cada um que queira aumentar mais um pouquinho. A realidade é essa. E nós vimos as pessoas criando outros evangelhos, outros livros kardecistas, outro livro Novo Mundo, Bíblia do Novo Mundo. Cada um que idealize o seu evangelho. Mas a Bíblia Sagrada, queridos, ela não tem comparação. Dentre esses livros todos que foram acrescentados e escritos pelos homens, sem inspiração de Deus, a Bíblia Sagrada, desde o livro do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até finalizando o livro do Apocalipse, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, nós sentimos um alívio na alma, nós sentimos uma paz na alma, que só podemos encontrar nesse livro santo sagrado, a Bíblia Sagrada, 66 livros. Mas quando nós lemos outras escrituras, nós ficamos ali com a nossa mente perturbada. Meu Deus, o que é isso? Que invenção é essa que os homens estão inventando através desse livro Novo Mundo? Que o Espírito Santo é uma força ativa. Onde é que tem isso na Bíblia? Mas foi acrescentada através dos livros, dos testemunhas de Jeová. E cada um que traga a sua escritura, o seu evangelho, de uma forma diferente. Meu Deus, mas paz verdadeira, queridos, a certeza e convicção verdadeira você só vai ter nesse livro. A Bíblia Sagrada, 66 livros. Você só vai ter certeza e convicção da sua salvação e da sua vida eterna através desses 66 livros. Passou disso, como tem no livro de Apocalipse. Quem acrescentar ou tirar alguma linha dessa escritura, as maldições sobrecairiam sobre aquela pessoa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas nós alertamos a humanidade sobre o Evangelho. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho não é complicado. O Evangelho não nos deixa confundidos. O Evangelho, ele esclarece as nossas mentes. O Evangelho nos dá discernimento espiritual das coisas de Deus. O Evangelho nos aproxima desse caminho santo que leva-nos na direção de Deus. O nosso caminhar é um caminhar de luz. Quando nós falamos do Evangelho, nossos olhos se enchem de lágrimas, o nosso coração exulta de alegria, porque aí está a palavra de Deus. Ele fecha as páginas do livro, mas quando ele abre, é a boca de Deus falando para o mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quem se envergonhar dessas palavras, desse livro santo, a Bíblia Sagrada, que você encontra aí nas livrarias, queridos, os 66 livros, até o livro do Apocalipse. Passou disso lá no finalzinho do livro do Apocalipse, quando ele diz: se alguém acrescentar ou tirar as maldições de Deus, sobrecairão sobre aquela pessoa. Lá no finalzinho do livro.
palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente: cedo vem, a meia hora vem, Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Livro do Apocalipse. Já no finalzinho do livro, quando ele disse: se alguém acrescentar ou tirar, eu não posso acrescentar nada, eu não posso escrever outro evangelho, eu não posso fazer outra escritura, porque Deus fez este livro santo, os 66 livros inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Cada palavra dessa que nós proferimos aqui nesse lugar, ela vai até a divisão da sua alma e do seu espírito, ela tem esse poder. Mas um livro escrito, feito por homens, na natureza da carne, não tem alegria alguma na alma, não traz alegria alguma na alma, só edificação. Se for científico, edificação material, só isso. Mas se for um livro escrito para, queridos, tirar, apagar ou acrescentar ou tirar tudo que foi escrito pelo Senhor, aí só traz tristeza no coração, na alma. O homem fica naquela dúvida, não tem certeza de salvação, vive nesse mundo perdido, sem direção, sem Deus, sem salvação, porque está se guiando pelo um livro falso. Está se guiando pelo um livro falso, kardecistas. Livro das igrejas que são feitos acrescentando mais e mais livros apócrifos. Meu Deus, mas enquanto o homem não acordar da sua indolência, da sua cegueira espiritual, e quando ele não acordar, quem vai viver ainda no engano, vai viver sendo enganado, vai vivendo sendo enganado, andando neste mundo, sem certeza, sem convicção da sua vida eterna, sofrendo na alma, no espírito, não tem paz, não tem alegria no coração, porque não aceitou o Evangelho, não aceitou o Evangelho, queridos, ele é simples. Jesus resume o Evangelho: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento semelhante a este: amarás ao próximo como a ti mesmo. Essas são as palavras do Evangelho, que fala em nós amarmos. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você já imaginou que adoração é essa, tão maravilhosa? De todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Já imaginou essa adoração? Já imaginou brotar de dentro de você essa adoração, queridos? Que coisa perfeita! Já imaginou você com essa adoração na sua alma? Já imaginou quantas coisas Deus pode fazer na sua vida? Quando você tem uma adoração dessa natureza, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que coisa maravilhosa é podermos compartilharmos este amor de Deus, esta alegria na alma, esta paz na alma que a palavra de Deus nos concede aqui na terra, essa edificação espiritual que a palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos.
Hoje eu prego o evangelho há quase 10 anos. Mas por quê, queridos? Eu vejo a sede na alma das pessoas. Muitos não chegam aos locais de adoração a Deus. Eu digo assim, locais de adoração a Deus, porque eu não conheço a todos. Tem muitos locais onde as pessoas adoram a Deus. Agora tem que saber se está sendo adorado da forma certa. Quando alguém tem o Espírito de Deus, sabe discernir o que é certo e o que é errado. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em nossa vida, em nossa alma, em nosso ser, e ele nos concede discernimentos espirituais. Aí você sabe se aquele lugar onde você está adorando a Deus é certo ou errado. Se tiver alguma coisa fora da Escritura Sagrada, você vai perceber, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe falar: meu filho, tem uma coisa errada, fuja desse local, fuja desse lugar. Queridos, nós não podemos ser pau mandado, não. Fulano manda e nós obedecemos, Cicano manda e nós obedecemos. Pau mandado, não. Deus nos criou com livre-arbítrio. Nós temos direito a decidirmos. Nós temos decisão própria, a não ser quando alguém não tem sanidade mental. Mas aí é diferente. Aí o Senhor diz: nem os loucos errarão o caminho do céu. Aí é diferente. Porque no caso da loucura, ele diz que nem os loucos erram o caminho do céu. Porque eles não sabem discernir o certo do errado. Não tem discernimento espiritual. Mas glória seja dada ao nome do Senhor. Mas tratando de nossas vidas, nós sim, queridos, que temos sanidade mental e temos recebido o Espírito Santo de Deus, podemos discernir o que é certo e o que é errado. Se eu estiver numa religião errada, eu vou perceber, porque o Espírito Santo de Deus vai falar no meu coração. Ele vai falar e ele vai mostrar na Bíblia Sagrada: olha aqui o erro, olha aqui o erro. Hebreus 9:27, é ordenado o homem morrer uma só vez. Uma só vez. Uma só vez. É ordenado o homem morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Ele só morre uma vez. Ele só tem uma vida. Mas quando você vai para a Globo, para a mídia, lá está ele colocando na mídia uma novela, dizendo que a pessoa morreu e reviveu em outra vida. Olha, fulano nasceu de novo em outra vida. Tu já imaginasse se o teu filho que tu recebeste do teu ventre materno nascesse na natureza de um malfeitor, de um bandido? Tu já imaginasse isso? Isso é um absurdo, queridos. Essa lei dizer que a pessoa vai reencarnar, aí vai reencarnar na natureza de um criminoso, de um bandido, de um malfeitor, de alguém que cometeu uma atrocidade aqui na terra, uma coisa horrível aqui na terra. Vocês iriam aceitar que o filho de vocês nascesse nessa natureza? Eu creio que ninguém queria um negócio disso. Isso é coisa de Satanás, diabólica. Hebreus 9:27, é ordenado o homem morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. E Jesus diz mais: vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Veja só, ele ainda conclui dizendo: vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Se elas partirem, é para o reino dos céus. E está lá com Deus, queridos. Um dia, nós nos reencontraremos lá na glória, como o Senhor nos prometeu. Glória seja dada ao Senhor, porque ele dizia, Jesus mesmo falando a respeito de uma mulher que tivera 5 maridos, morreram todos. Depois alguém perguntou: e lá na glória, quem vai ser o marido dela?
se ela teve 5 maridos. Aí chega Jesus e diz: olha, lá na glória nem se casa, nem se dá em casamento. São todos como os anjos do céu. Nem se casa, nem se dá em casamento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu posso até reconhecer, mas o amor que vai fluir do nosso coração nesse lugar glorioso, na presença de Deus, vai preencher todo o vazio que existe em nossas vidas. E lá na glória a alegria é constante, se renova todo dia, um dia mais alegre. Adeus depressão, adeus enfermidades, tchau, acabou-se esse mundo de fraquezas, de enfermidades, e lá nós vamos termos vida e vida eterna, como Jesus nos prometeu. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim teremos vida eterna lá na glória, queridos. Vida eterna. Mas enquanto isso, nós estamos aqui na terra, temos que trabalhar, temos que estudar, temos que constituir o nosso lar, nossa família, os nossos filhos, honrar os pais, trabalhando com o suor do seu rosto, estudando, dando alegria às famílias, trazendo os netinhos, e a família se alegrando, porque foi essa forma que Deus criou o homem e a mulher, para que Ele proporcionasse isso em nossas vidas. Aí vem os netinhos, que coisa maravilhosa, nós podemos recebermos os netinhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Dos nossos filhos casam-se, não é? Geram filhos, não é? No ventre de sua mãe, e ali nasce o filho, netinhos, e nós nos alegramos aqui na terra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 49 em diante, tem uma palavra que eu queria deixar para os amados, que fala a respeito de irmãos que anunciam o Evangelho, de pessoas, de igrejas que anunciam o Evangelho. E nós não estamos aqui para recriminar as pessoas se tem erro na religião. Nós temos que reconhecermos, voltarmos atrás, nos arrependermos. O erro está na religião. Então eu estou falando para as pessoas. As pessoas, quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Respondendo, João disse: mestre, vimos, João, que em teu nome expulsa os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. Veja o que disse. O que Jesus vai responder, porque os discípulos viram alguém fazendo isso, e não fazia parte dos que seguiam a Jesus Cristo. Respondendo, João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e o proibimos, porque não te segue conosco. E eles chegaram a proibir: vocês não podem anunciar o Evangelho não, porque vocês não seguem com Jesus Cristo, conosco não, então vocês não podem anunciar o Evangelho. Disseram isso para aquelas pessoas: mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui falando de pessoas, e esse aqui que os discípulos se referiram era uma pessoa
pessoa que anunciava o Evangelho, que falava do Evangelho, mas não estava ali seguindo junto com os discípulos. Os discípulos estavam numa direção, mas aquele estava pegando o Evangelho em outro caminho, em outro local. E ele dizia, mas ele não está, porque não te segue conosco. Ele não pode anunciar o Evangelho, porque ele não segue conosco. Aí Jesus responde, queridos. E Jesus lhe disse, não os proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Não proibais. Deixa eles pegar o Evangelho. Deixa eles anunciar o Evangelho. Deixa eles falar do Evangelho. Deixa eles falar que Jesus salva, cura e liberta. Não proibais, porque ele não faz parte de estar conosco. Mas não proibais que eles pegarem o Evangelho. Não proibais, deixai eles pegar o Evangelho. Jesus lhe disse, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E ele não era contra o Evangelho. Aquele que estava ali pregando o Evangelho não era contra o Evangelho. Ele estava falando ali, querido, do Evangelho. É tanto que Jesus falou, deixai ele pegar. E quem não é contra nós é por nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que nós estamos vendo aí, né? As pessoas buscando a Deus, anunciando o Evangelho, falando do amor de Jesus Cristo, dando testemunho do Evangelho na sua vida, e às vezes até de uma forma diferente. E muitas vezes as pessoas querem recriminar. Não podia ser desse jeito, porque tem que ser do jeito da minha igreja, do jeito da minha religião. Se não for do jeito da minha religião, ele não pode pregar o Evangelho. Aí Jesus diz, não os proibais. Se eles não são contra nós, não os proibais. Deixai eles pegar o Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas os samaritanos, Lucas capítulo 9, não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou-se o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou os mensageiros diante de sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Veja, queridos, Jesus chega ali na cidade dos samaritanos e foram preparar a pousada, para entrar na aldeia. Mandou mensageiros, e quando chegaram lá, preparar a pousada, mas os samaritanos não receberam, porque os seus aspectos eram como de alguém que ia a Jerusalém. Eles não apreciavam muito quem era de Jerusalém. O aspecto dos discípulos era de alguém que ia para Jerusalém. Tinha as roupas, as vestimentas de alguém que se comportava, que se vestia como os habitantes de Jerusalém. E eles não receberam. Os samaritanos não receberam
os discípulos. E eles chegaram, discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Veja os discípulos disseram a Jesus. Jesus, eles não receberam. Mas quer que nós peçamos a Deus para descer